Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos comentar as questões 10, 11 e 12 do roteiro de estudo 2 ao mesmo tempo. Por quê? Porque elas envolvem o mesmo assunto, né? Elas falam de entropia, tá? Então, vamos lá. O que acontece? A décima questão diz o seguinte: por que espera-se que reações do tipo A, aí você tem uma seta grande formando B e C, né? E uma setinha menor formando A, ou seja, é uma reação que está deslocada para a direita. Ele está tentando mostrar que, que a reação ela tem uma preferência para lá, né? Então, forma A formando B e C, que seria uma decomposição, né, pessoal? Apresentem um acréscimo apreciável de entropia. Bom, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que entropia é o aumento de número de microestados em que a energia pode se distribuir, digamos assim, ou seja, você tem um maior número de probabilidades em que a energia pode se distribuir. Então, pessoal, se eu aumento o número de componentes, de partículas, né? No caso aqui, vamos supor uma molécula gerando duas moléculas, eu estou aumentando a quantidade de estados em que eu posso distribuir essa energia. Ainda tem um detalhe, essas moléculas, elas possuem, né, aqui está representado BC, mas elas possuem ligações químicas, possuem átomos, né? Entre as ligações químicas existem ângulos. Então, as próprias ligações químicas, elas encolhem e estiram, né? Você tem movimentos que nós chamamos de movimentos vibracionais das ligações. Elas também, os ângulos entre as ligações, né? Você tem aqui um átomo, aí tem o outro e tem um ângulo. Esse ângulo aqui, ele também pode alterar, né? Existe movimento de tesoura, existe movimento que a gente chama de deformação. Como eu estava falando, a ligação aqui também, ela pode esticar, estender, não é isso? Então, existe a forma de energia. Eu posso fazer uma equipartição de energia em energia rotacional, que a molécula também gira, e energia vibracional, que é o que eu estava falando, né? Esticar, alongar, encurtar a ligação e deformar ângulos. E eu tenho a energia translacional, que está relacionado à movimentação da molécula nos eixos X, Y e Z, né? Então a molécula ela migra como um todo, né? Ela tem uma posição num determinado sistema, então ela migra como um todo para várias regiões. Então, eu tenho a energia translacional, vibracional e rotacional, certo? Então, esses são os três tipos de movimentos moleculares que contribuem para a entropia. Logicamente, o translacional, que ele tem uma maior amplitude, se você for imaginar, a molécula ela pode estar em vários pontos do sistema, né, se mover. Ele, digamos assim, é como se eu conseguisse armazenar, isso eu estou falando de forma bem grosseira, né? Ou melhor, é como se eu tivesse muito mais situações em que eu tenho muito mais microestados em que eu posso ter a distribuição de energia. Então, a energia translacional é aquela que apresenta a maior magnitude. Então, se você dividisse a entropia toda do sistema, né, nesses três movimentos, a maior fatia, ela com certeza era relacionada à energia translacional, certo? Mas não se deve desprezar a ideia, né, a parte de energia que é rotacional e vibracional. Inclusive esses tipos de energia dão origem a espectroscopias conhecidas, né? Então, espectroscopia no micro-ondas, no infravermelho, não é isso? Então, tudo envolve, no Raman. Então tudo envolve isso aí, né, pessoal? Envolve esses movimentos moleculares. Então, pensem que a entropia é uma maneira em que o sistema tem de distribuir a energia. Então, quanto mais microestados, mais probabilidades para distribuir essa energia, ou seja, quanto mais desorganizado for o sistema, certo? Quanto mais desorganizado, maior vai ser a entropia. E, repetindo, os três movimentos moleculares que contribuem para essa desordem são esses três, sendo que o translacional é o mais efetivo, é o que tem a maior magnitude, certo? Na 11ª, ele está perguntando por que
que há um decréscimo de entropia aqui nessa reação. Essa reação aqui ela acontece da seguinte maneira: observe que aqui você tem um CH3, né, pessoal? Então é necessário essa ligação π vir para cá, ligar com esse aqui, e um hidrogênio desse aqui migrar para cá, né? Porque esse aqui vai ficar positivo, ele migra para cá. Isso aqui era um CH, ele vai virar um CH2, não é isso? Vai virar um CH2. E bem aqui, nessa ligação aqui que formou entre esses dois, né, a ligação π passou a ser uma ligação sigma. Só que quando eu tenho esse anel aberto aqui, como é o caso desse, como é o nome dessa molécula, vamos lá, tem 6 carbonos, é o hexan-1-eno, né, que é o hexeno, mas está na posição 1 a dupla, então é o desculpa pessoal, hexan-1-eno não, é o hexeno, né, hex-1-eno, né? E aqui é o ciclohexano. O ciclohexano, inclusive, é conhecido que ele possui duas estruturas extremas de energia, né? Que são as conformações barco e cadeira, né, pessoal? Existe outro também, existe barco torcido, certo? Existe uma que me fugiu agora aqui na memória. Mas o hexeno, ó, bem aqui ele estaria na conformação barco. Esse carbono, ele vai ter o hidrogênio aqui para cima, que a gente chama de hidrogênio axial. Aí outro axial aqui, axial aqui, axial aqui e um axial aqui. E os hidrogênios que estão aqui no plano, ó, são equatoriais, hidrogênios equatoriais. Então essa é a conformação cadeira, tá? A conformação barco, que é menos estável, ela é assim. Então, aqui hidrogênio, 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 hidrogênio. Então essa aqui seria a conformação barco, né? Essa conformação ela é menos estável, por quê? Por questões histéricas, né? Esses dois grupos estão mais próximos e aqui os dois grupos estão afastados. Então essa daqui ela tem um conteúdo de energia maior, ela é mais instável. Agora, disso tudo, pode perceber que a liberdade rotacional das ligações sigma, ela foi quebrada quando foi formado o anel. Aqui não, aqui essa ligação ela gira. Essa ligação gira, gira, gira. Essa aqui não gira por conta da ligação π, que é exatamente o que faz gerar os isômeros cis trans ou então Z e E, né, pessoal? É o impedimento rotacional. Então, mas essas outras aqui, sigma, todas elas giram. Quando ocorre essa reação, isso aqui, o impedimento, o giro fica impedido. Então, se eu falei para vocês que a translação, essa molécula aqui como um todo migrar, é uma maneira de distribuir energia, ou seja, de aumentar a entropia. Essa aqui também, ela transladar, é a mesma coisa, mas existe também vibracional e rotacional. Então o anel vibra, esse aqui vibra. Agora, existe também as rotações, né, da molécula como um todo, como as rotações internas aqui. Então, essas aqui giram e essas aqui não pode girar. Por quê? Porque há um impedimento rotacional. Se girasse, o anel quebrava. Então, como há um impedimento rotacional, há um decréscimo de entropia nessa reação, certo? Então, observe que tem tudo a ver com o que a gente tinha comentado antes, né? A mesma ideia, a questão da entropia, a questão da desordem, a questão do número de microestados em que a molécula pode apresentar-se, né, e para distribuir a sua energia. Outra coisa que tem a ver é essa questão da formação de ligações de hidrogênio intramoleculares às intermoleculares. Por exemplo, um 2-dióis, né? Então, o que é um 2-diol? Vamos supor, pega aqui, geral, você tem dois carbonos vizinhos e tem um 2-diol, o que a gente pode chamar de dióis vicinais, né? As hidroxilas são vizinhas. Agora vamos contrastar com uma outra molécula que esteja aqui do lado. Ora, existem as ligações de hidrogênio, né, pessoal? As ligações de hidrogênio, elas podem ocorrer entre esse hidrogênio e esse oxigênio, que seria uma intramolecular, né? Uma intra, e também pode ocorrer entre moléculas distintas, né? Entre moléculas diferentes. Então, por exemplo,
eu posso ter aqui, vamos tá aqui outra molécula, pam, 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 OH, OH. Então, vai haver, vamos supor aqui, a ligação de hidrogênio intramolecular. Então, essa ligação de hidrogênio intramolecular, a ligação de hidrogênio, pessoal, é forte. Por isso que a gente chama de ligação de hidrogênio. Isso aqui seria intermolecular, né? Então, o que que acontece? Quando você realiza uma ligação intramolecular, você perde um pouco de, né? Aqui a molécula perde um pouco da liberdade rotacional, da liberdade vibracional também. Mas ela continua tendo a translação, né, nos três eixos de forma livre. Não é isso? De forma livre. Ela translada de forma livre. Ou seja, aquilo que é mais importante para a contribuição da entropia dela é pouco afetado. Né? Por quê? Porque o que se afeta mais é vibração e rotação. Já aqui, quando você tem moléculas interagindo intermolecularmente, você já limita a parte translacional. É como se você pegasse uma molécula, um pedaço, juntasse com esse e formasse uma espécie de dímero. Isso porque eu estou colocando só duas, mas eu poderia ter outras moléculas aqui se aproximando e formar uma estrutura maior. Então a liberdade de translação delas fica alterada, certo? Então, como há uma tendência de se aumentar a desordem, se aumentar a entropia, a molécula que tem essa configuração, ela é preferível essa ligação intramolecular. Então a intramolecular, ela desfavorece a inter, certo? Por quê? Porque aqui eu mantenho uma certa liberdade translacional e aqui eu restringo a minha liberdade translacional, ou seja, isso aqui diminuiria a entropia, tá? Como eu não tenho outros fatores energéticos como entalpia muito significativos aqui, porque é o mesmo tipo de ligação, o que domina a espontaneidade disso é o termo entrópico. Então o que acontece? Analisando pelo lado entrópico, a gente vê que isso aqui é menos favorável, né? A formação de ligação intermolecular é menos favorável, certo? Então eu quero que vocês pensem nessas três questões sobre esse aspecto qualitativo da entropia. Isso é muito importante, viu? Quando a gente analisa mecanismos, né? Analisa, digamos assim, forças diretoras para determinados mecanismos, ok?